interessante. Essa semana eu acordei de madrugada. Na verdade, eu tive um sonho que eu estava ministrando numa igreja e o tema era justamente sobre fé. E à medida que eu estava orando durante essa semana aqui, foi ficando mais forte meu espírito que Deus quer nos levar a um novo nível de fé. Que Deus quer desafiar-nos na nossa fé, na nossa confiança. Deus quer nos levar a esse ambiente da fé. E eu estou falando, pensando na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, aquilo que está em torno de nós. Eu tenho convicção absoluta. Sexta-feira eu estava aqui investindo um tempo de oração, e à medida que eu orava, intercedia, colocando a minha vida, colocando a comunidade, colocando os desafios que o Senhor tem para nós, foi ficando mais forte, foi ficando mais nítido, foi ficando mais concreto. E eu não conversei nada com a Juliana, mas à medida que a Juliana foi cantando, né, tudo que ela foi cantando, a fala do Arthur, tudo está conectado. Deus quer nos levar a esse ambiente de fé, dessa fé sobrenatural, ou dessa fé que é o tema do nosso mês, essa fé transformadora, uma fé que nos muda, uma fé que nos impulsiona. E é esse lugar, um lugar de construção, um lugar onde a presença de Deus está. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos nos submeter a Ti completamente. O Senhor está nesse lugar. O Senhor também está, Deus, com as pessoas que estão nesse momento assistindo, visualizando esse vídeo, essa ministração. O Senhor não é um Deus que está estático, imóvel, mas o Senhor é um Deus que está agindo, um Deus que está conduzindo a história, um Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada, e nos ajuda a entender, Deus, que nós precisamos estar nesse lugar de relacionamento em Ti, nesse lugar onde somos transformados, e à medida que somos transformados, geramos transformações, promovemos transformações, nos leva a esse lugar, um lugar onde a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é instigada, a nossa fé cresce, a nossa fé se desenvolve, nos leva, Senhor. Essa é a nossa oração, e nesse momento da partilha da palavra, que a Tua palavra nos alimente, que Tua palavra nos encoraje, que a Tua palavra nos confronte, que a Tua palavra nos advirta, que a Tua palavra também denuncie a nossa rebelião, o nosso descaso, a nossa indiferença, a nossa apatia, ou mesmo as distrações, as vozes que a todo momento estão sendo comunicadas, que possamos nos submeter com temor e tremor à Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, que nos movamos não por aquilo que vemos, mas nos movamos por aquilo que o Senhor está falando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir somente da palavra do Senhor, e é diante dessa palavra que nos submetemos, das sagradas escrituras, do livro da lei, da palavra do Senhor, o verbo que se fez carne. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, amado? Com muito temor e tremor, eu creio isso no meu espírito. Deus quer nos conduzir a um novo patamar na nossa fé, na nossa relação, porque a todo instante, a todo momento, a nossa fé ela é validada, ela é colocada em xeque. E eu fiz perguntas para vocês num pequeno vídeo que eu enviei aí na nossa lista de transmissão, aonde você está subsidiando, colocando a tua fé, em que ou em quem a tua fé está sendo colocada em xeque, em quem você está esperando, Salmo 40, esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para nós. Nós não podemos esperar na mudança de um novo presidente no Brasil, uma mudança político-partidária, não podemos colocar expectativa em homens, não podemos colocar expectativas em ideologias,
Não podemos colocar a nossa expectativa na nossa estabilidade financeira, na nossa expertise, no nosso conhecimento, na nossa experiência. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E ontem eu enviei uma canção para vocês, do pastor Luiz Arcanjo, e na canção ele diz que a fé é o escudo de quem crê. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A fé é um fundamento daquilo que não se explica, é sobrenatural, foge do racional, foge do conhecimento humano. E mediante a esse momento que a sociedade está vivenciando, e eu, quando estive recentemente no continente europeu, eu chorei, vendo aquele continente onde o evangelho, aquilo que nós conhecemos como cristianismo, teve seu início lá. Hoje é um continente secularizado, que despreza Deus, indiferente, uma pobreza, uma miséria espiritual. Grande parte dos países da União Europeia, apenas 1% das pessoas têm uma fé verdadeira, uma fé prática. E corremos o risco de caminharmos na mesma direção. Por isso que nós precisamos avaliar aonde estamos colocando a nossa fé. Fé não se explica com a razão. Fé não respeita o impossível. Deus continua realizando o impossível. Eli Anderson mencionou isso aqui domingo na fala dele, quando ele mencionou o Daniel, 2012, né? Pela medicina era improvável a cura do Daniel. Hoje ele está aí. Ele é um sinal vivo da graça, da misericórdia, desse Deus que realiza impossível. A medicina também disse que possivelmente ele não poderia gerar um outro filho. E temos o Murilo aí no nosso meio. Deus continua fazendo, amado. É sobre isso que nós queremos falar. A fé não como algo teórico, abstrato, algo que aprendemos na academia. A fé como algo que experimentamos. A fé como algo que vivenciamos. A fé como um exercício, porque eu creio que a fé é um verbo, é uma ação. Aquilo que eu creio determina quem eu sou, como eu me movo, como que eu conduzo a minha vida, como que eu faço os meus negócios, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu relaciono com as pessoas. Isso fala muito da minha fé, mas a fé também determina o que eu vou fazer. E Deus quer nos conduzir a esse ambiente de fé. Enquanto orava pela manhã, pensava algumas falas de Paulo. Nosso texto é 2 Crônicas, capítulo 20, tá? Mas eu só vou fazer uma citação na minha introdução. Paulo vai dizer, o justo viverá pela fé. Paulo também vai dizer, combati o bom combate e guardei a fé. Paulo vai dizer também, escrevendo à igreja na cidade de Éfeso, no meio de um ambiente hostil, de uma potestade espiritual da deusa Diana, ele diz, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Fé, uma fé transformadora. Por que, Aquiles, você está trazendo essa ideia, esse conceito? Porque para esses últimos dias, porque os últimos dias não virão, nós já estamos nos últimos dias, desde os dias de Jesus, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos no intervalo da tumba vazia, do retorno de Jesus. E para esses últimos dias, que Paulo diz que é dias de apostasia, dias de esfriamento, dias de indiferença, dias onde os homens se tornariam arrogantes, orgulhosos, se rebelariam contra Deus. Nós precisamos dessa fé que nos protege daquilo que Jesus falou. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tempo de decepções, tempo de injustiças para todos os lados, tempo de perseguições, não é o nosso caso na nossa nação, mas em muitos países, nações, muitos irmãos nossos,
que comungam da mesma fé, estão sendo perseguidos, martirizados. Fé para tudo aquilo, não se esqueça, que a igreja vai enfrentar nesses últimos dias. Mas também uma fé para que você continue se transformando de glória em glória. É continuado, é um processo. Somos transformados de glória em glória nesse relacionamento com Jesus, nessa relação com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Fé também para que você seja um transformador, porque pessoas que passam pela transformação, elas transformam outros. Você não terá legitimidade para transformar pessoas, se você não passou pelo processo da transformação. A Marta, na ministração, ela citou aquela menina, exilada, escrava, na casa de Naamã. Ela não tinha um templo, ela não podia adorar a Deus, ela não ia a um lugar, mas a fé dela estava ali, impregnada, alicerçada, tudo aquilo que ela ouviu dos seus pais, estava com ela. Ela não apenas manteve a sua fé, mas como ela abençoou a casa do general Naamã, e influenciou grande parte da Síria também. É esse tipo de fé que nós precisamos, não uma fé privada, não uma fé intimidada, mas uma fé pública, uma fé como a do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Fé para aquilo que você está vivenciando nesse exato momento. Eu não sei para o que você precisa ter fé, quais são os seus desafios. A Marta falou a respeito disso, desafios, situações, medos, temores, angústias, enfermidade emocional, que é o grande pandemia desse momento. As pessoas estão emocionalmente enfermas, talvez seja algo físico, crise existencial, família, casamento, relacionamentos, talvez seja finanças, talvez seja a vida, profissão, a carreira. O Senhor quer te levar ao novo patamar na sua fé. Talvez você está cercado de impossibilidades, e a narrativa bíblica fala a respeito disso. Em meio às impossibilidades, homens se moveram em fé. Hebreus capítulo 11, a palavra fé lá, pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca. A palavra no original é confiança. Confiança. Em quem você está confiando? Qual o grau da sua confiança em Deus? Aonde você está colocando a sua fé novamente? Em quem ou em quê? Fé transformadora. Vamos comigo para o texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Eu queria pedir licença para vocês, eu queria ler esse texto. É um texto que você conhece possivelmente, a história de Josafá. É uma das histórias mais comentadas, pregadas. Foi rei de Judá, foi contemporâneo de o rei Acabe. E a narrativa bíblica de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1 diz: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gedi. Versículo 3, alarmado, atemorizado, aterrorizado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a face do Senhor, a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados,
Não és tu, Deus, que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Queria ir com você para o verso 11. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Verso 12, ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 13, todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Leiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem-me, todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não temam, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Novamente o Senhor vai dizer: não tenham medo, não desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, Deus, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Verso 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, moabitas, atacaram os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los, e depois massacraram os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Versículo 24, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento, roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Estou encerrando o versículo 27, e depois, sob a liderança de Josafá, os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o versículo 29, o cronista vai dizer para nós: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E encerra: e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o Senhor Deus
lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Qual é o contexto desse texto? E eu queria te encorajar, nós não temos tempo hábil para isso, mas vale a pena você visitar ali desde o capítulo 18. Acabe é contemporâneo de Josafá. Ao momento que Acabe convida Josafá para uma guerra. E Josafá vai se encontrar com Acabe, os profetas de Acabe profetizam uma mentira, porém Josafá, está no capítulo 18, pergunta, não há aqui um outro profeta do Senhor? Nisso a gente vê o coração desse homem, e eu queria pensar em nós, olhando para o exemplo de Josafá, na nossa Bíblia, 2 Crônicas está no meio da Bíblia aqui, mas na Bíblia hebraica, Crônicas está lá no final do Antigo Testamento, é um relato, é uma história de um homem, de um rei, de um líder, de um pai, de um gestor público, que entrou na história, por causa da sua atitude, por causa da sua postura, por causa do seu coração, e pensando de uma maneira prática, e aí, como que isso se desencadeia na minha vida, na tua vida? Vocês já ouviram várias vezes nós falar sobre isso. Pastor Edson Barbosa diz que a crise da igreja não é crise de palavra, é crise de obediência. O que eu vou fazer com aquilo que eu acabei de ouvir? E nessa manhã, com temor e tremor, nós estamos sendo expostos à palavra do Senhor. De uma maneira bem prática, pensando como um amigo, um pastor, o que nós podemos trazer para a prática da nossa vida. Nós não temos exércitos para derrotar, mas nós temos inimigos. Inimigos espirituais, nós temos o próprio inimigo que habita dentro de cada um de nós, a nossa maldade, a nossa corruptibilidade da nossa carne, e como que a gente vivencia essa fé transformadora. Como viver na prática a fé que transforma. Primeiro, diz o texto que ele decidiu consultar o Senhor. Versículo 3, ele é informado, e aquela informação traz medo. Aquela informação deixa ele no estado de calamidade, de temor, de apavoramento. Não é diferente de nós. As notícias que estão chegando, o quadro que se forma diante de nós, amado, somos a todo momento informados. E essas informações nos intimidam. Essas informações colocam a nossa fé em xeque. Essas informações nos trazem medo, nos intimidam, e muitas delas são mentiras do diabo, que quer nos confinar no medo, porque o medo atrofia, o medo confina, o medo te limita, e o Senhor quer nos libertar do medo. Essa postura de Josafá, decisão, ele decidiu consultar o Senhor. Então, como viver na prática a fé que transforma? Primeiro, através de uma decisão. Versículo 3. Atemorizado com medo informaram, e o inimigo quer gerar caos. Quem eu consulto? Eu preciso tomar decisões. A quem eu vou buscar conselho? A quem eu recorro? Ao Google, aos YouTubers, aos podcasts, às emissoras de TV, a quem nos dirigimos? A quem consultamos? A quem nós ouvimos, amado? É questão de fé, porque nós somos aquilo que nos alimentamos. Se você se alimentar do medo, você se tornará uma pessoa medrosa. Se você for assistir essa programação de TV, Balanço Geral e outros tantos, medo, aquilo que está feio vai ficar pior. E o inimigo se alimenta disso. A quem estamos consultando? Os especialistas? Amado, aqui tem um princípio. Decidiu consultar o Senhor. A quem eu devoto a minha vida? Porque ele vai ao templo e ele consulta ao Senhor. Deuses querem a nossa devoção. Tem uma frase que diz que nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. A quem devotamos a nossa vida? Com quem eu fico? Com quem eu ando? Quais são as minhas associações? Quais são as minhas alianças? Quem são os meus parceiros? Quem fala na minha vida?
ande com pessoas de fé, que você se tornará um homem e mulher de fé. Decisão. Segundo, versículo 5, ele ouve, mas ele age. Ele toma uma atitude, ele vai para a execução, ele age. O medo está aqui, os exércitos estão chegando, é uma coalizão de exércitos, estão diante, está próximo de Judá, de Jerusalém, mas ele age, nós precisamos agir. Não basta apenas que algo precisa ser feito, nós precisamos fazer. Ação, fé, verbo. Ação, agir, é movimento. Fé é confiança. Eu fico com aquilo que as pessoas estão dizendo, que a CNN, que a Globo News, que a Record, que o SBT, enfim, há outras emissoras, ou eu fico com aquilo que Deus está dizendo. Eu fico com aquilo que a ONU está dizendo, que o mundo está dizendo, que a sociedade está dizendo, ou eu fico com aquilo que a palavra está dizendo. Fé. Atitude, versículo 5. Levantou-se diante de Jerusalém, de Judá, uma fé pública, ele se levantou, ele se posicionou, ele não ficou em cima do muro, ele não ficou acomodado, ele agiu, ele se levantou. O Senhor está dizendo para nós: se levante, se posicione, se coloque em pé. Uma fé pública, uma fé diante de Judá, uma fé diante de Jerusalém, uma fé que o levou ao templo, uma fé pública. Sua fé é uma fé pública? Ou você é um discípulo secreto de Jesus? As pessoas sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a sua vida transmite isso, porque a sua fé tem que ser uma fé no ordinário da vida, no cotidiano da vida. Sal e luz. Sua atitude impacta positivamente as pessoas ou negativamente as pessoas? Quando você entra em um ambiente, você muda o ambiente, isso vai dizer muito sobre a sua fé. Esse homem, como nós, era o rei de Judá, mas ele também era o pai, ele também era o esposo, ele era o gestor público, políticas públicas de Judá, de Jerusalém. Ele era um líder, e homens, líderes, se levantam em tempos de crises. O texto vai dizer todo Judá, todo Jerusalém, crianças, famílias, um movimento coletivo, que toda a nação se mobiliza em direção do templo, mas que começa com uma postura, com um exemplo. Isso fala muito sobre nós, homens, pais, esposos, avós, irmãos. Qual é o nosso exemplo? Paulo vai dizer para Timóteo, que todos vejam o seu progresso, seja o exemplo. Amado, fé pública, uma fé que transpõe, uma fé que exala. Terceiro, versículos 5 a 13. Eu pulei ali, mas esse versículo é a oração do rei Josafá. E essa oração está fundamentada no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão, que até então o reino não era dividido, ele está dedicando o templo ao Senhor. E o terceiro apontamento, o terceiro princípio, de uma maneira muito prática, versículos 5 a 13, a ação dele é o quê? Sendo homens, uma fé prática, uma fé que transforma, é quando somos homens e mulheres que oram e se quebrantam diante do Senhor, porque ele já entra diante do Senhor pedindo arrego, se ajoelhando, pedindo misericórdia, clamando por um milagre da parte de Deus, orando e se quebrantando. O terceiro princípio dessa fé que transforma, oração, quebrantamento. A oração de Salomão é que ele estava reivindicando, o Senhor nos prometeu
que se peste, se calamidades viessem sobre nós, nós iríamos a esse lugar e o Senhor nos ouviria. Ele está orando em cima da palavra. Amado, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. E ele vai dizer, não temos força, não sabemos o que fazer, e talvez nessa manhã seja a sua condição, seja a sua oração, é a minha oração. Não sei o que fazer, não tenho força, porém, entretanto, todavia, meus olhos não estão olhando para a minha condição, para o dinheiro que eu tenho, pela minha expertise, pelo meu know-how, pelos parceiros de negócio, por onde há recurso, para o banco, para o crédito, não. Nossos olhos estão voltados para ti. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, talvez filho, filha, você não está tendo força, você não sabe o que fazer, mas se volte para mim, que os teus olhos mirem nos meus olhos. Quebrantamento abre a janela dos céus. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede favor àquele que é humilde diante dele. Lembra do texto, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 16? É essa oração que ele está fazendo. Se eu fechar os céus, se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aqui, amado, princípio, se o meu povo, e nesse tempo nós precisamos como povo de Deus orar por nós, orar pela nossa nação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. E o Senhor vai dizer, porque é nessa afirmação do Senhor que Josafá está orando. Porque escolhi, consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. É nesse lugar que o Senhor quer que estejamos, do quebrantamento, da busca, onde nos humilhamos, onde reconhecemos a nossa condição. E o desdobramento dessa oração, um profeta traz uma palavra profética. A voz profética foi liberada naquele ambiente, naquele lugar do ajuntamento do povo de Deus, e nessa manhã, por isso que eu te advirto em nome de Jesus, não deixe de estar com seus irmãos nesse ambiente, porque não é um lugar, é um ambiente de oração, um ambiente onde escutamos o Senhor, um ambiente onde proporcionamos através da oração, da busca do quebrantamento, que a voz do Senhor seja ouvida, que o Senhor comunique os seus propósitos. Esteja nesse ambiente, de uma maneira intencional, se posicione nesse ambiente, onde ouvimos a voz de Deus, na tua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, no seu ambiente de trabalho. Crie um ambiente da presença do Senhor. Avançando, quarto princípio, para que possamos vivenciar essa fé prática que nos transforma, como consequência dessa decisão, como consequência dessa postura. Primeiro ele decide, ele tem uma atitude, ele ora, ele se quebranta, e consequentemente vem uma voz profética é liberada. E no versículo 15 e versículo 17, o profeta diz: escutem-me Judá e Jerusalém, escutem-me Josafá, dai ouvidos. Algumas traduções diz, dai ouvidos. Novamente, a quem estamos escutando?
a quem estamos abrindo os nossos ouvidos. Dai ouvidos. E não somente dai ouvidos, obedeçam. Escutem e obedeçam. Se as minhas palavras estiverem em vós, aquele que me ama, aquele que permanece, frutifica. Aonde estamos? Com quem estamos? Estamos falando de fé. Dai ouvidos. Escutem-me, Judá, Jerusalém. Escute-me, Josafá. Versículo 15, versículo 17. O Senhor está falando para nós nessa manhã de uma maneira profética. Não tenha medo. Não tenha medo. Em meio a isso que você está enfrentando, não tenha medo. Em meio a isso que você está enfrentando, não desanime. Novamente, não tenha medo, não desanime. Se você está comigo, o medo é dissipado. Se você está comigo, você é fortalecido, você é nutrido, você é abastecido. Não tenha medo. Amado, nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, comunidade, que dia que é hoje mesmo? Dia 4 de setembro. Não tenham medo, comunidade. Não desanime, é para frente. Se movam, se movimentem. Ouçam a minha voz, mas também obedeçam depois que vocês ouvem. Porque o texto vai falar sobre isso. Não tenham medo, o Senhor está dizendo, por causa da intimidação. O que está te intimidando? Quais são as impossibilidades que estão em torno da tua vida? Medo de decidir, medo de conjuntura política, social, econômica. Quais são os medos? Medo de ruína. Aquilo que está em torno de você, quais são os seus medos? O Senhor novamente diz, não tenha medo, não desanime, porque a batalha não é sua, a batalha é minha. Amado, nos esquecemos que ao mesmo tempo que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. A nossa vida tem que ser rendida a Ele, e a partir do momento que rendemos a nossa vida a Ele, nos tornamos soldados, súditos do Rei, e estamos envolvidos nos propósitos de Deus. Por isso Ele está dizendo, não tenham medo, não desanime, a batalha não é de vocês. Mas na sequência Ele diz algo, obedeçam e desçam a um lugar, Jeruel, um deserto, a porta de um deserto. Eles saem de Jerusalém e vão a um lugar. Por isso a necessidade de ação, a necessidade de obediência, a necessidade de descer. Desce a olaria do Senhor, lembra do profeta Jeremias? Descer. Desce do salto, desce da plataforma, desce da condição que você se acha algo, e se coloque nesse lugar de súdito e de servo. Desce ao vale de Jeruel. A palavra Jeruel, a gente já falou sobre isso uma certa vez, significa lugar, onde somos ensinados por Deus. Jeruel, lugar onde somos ensinados por Deus. Jeruel, lugar pedagógico. Jeruel, lugar didático, porque o texto vai dizer, observe o que eu vou fazer. As instruções na sequência ali, está no verso 15 em diante. Tomem suas posições. Na verdade, são vários verbos. Desçam, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam, visualizem com seus olhos o livramento que eu, Senhor, vos darei. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós profeticamente, nesse ambiente de fé, se posicione, tome a sua posição. Permanece firme, estabelecido, construído, posicionado nesse lugar que eu quero que você esteja, meu filho. E veja o livramento que eu, o Senhor, os darei. Amado, Ele tem a forma dele de agir. Ele tem a estratégia dele.
Não será do seu jeito, não será no seu tempo, não será da tua forma, não será supondo isso, supondo aquilo. É da forma de Deus, do jeito de Deus. Não é com a sua expertise, não é com o seu braço, não é com a sua competência, não é com a sua experiência, é da forma de Deus. É do meu jeito que o Senhor está dizendo. Porém, obedeça. Amado, eu preciso novamente dizer isso. Obedeça aquilo que o Senhor já falou que você deveria fazer. Não vai acontecer nada de novo, se aquilo que Ele já pediu para você fazer, você não fez. Obedeça. Essa é a chave. Obediência. Obediência rápida. Decisão. Atitude. Postura. É do jeito dele. Avançando, versículo 18, tem algo fantástico no versículo 18. O texto vai dizer que depois que eles ouvem isso, Josafá se prostra. Esse se prostrar é adorar. Então o princípio seria o quê? Adorando. Novamente, nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. A quem você tem adorado? A quem você está dedicando o seu tempo? Com quem você tem passado mais tempo? Quanto tempo você investe na palavra do Senhor? Quanto tempo você investe no seu tempo de oração? Amado, com temor, com zelo, porque esse é o meu papel. Nós podemos passar a nossa vida toda dentro de uma igreja, e mesmo assim, perdemos a nossa salvação, e comprometemos a nossa eternidade, porque é prática, postura, palavra, comunhão, relacionamento. Conversava com a Giovana no carro essa semana, enquanto a gente estava indo, buscando ela no trabalho dela, no estágio. O texto lá de Mateus, finalzinho de Mateus. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, expulsei, curei, preguei. E o Senhor vai falar, nunca te conheci. A fé que nós estamos tentando construir nesse lugar, e nós entendemos que como comunidade o Senhor está nos conduzindo para esse ambiente, é uma fé prática, não acadêmica, não de conhecimento, uma fé prática, atitude, postura. Se prostrando. Qual foi a última vez que você dobrou seu joelho diante do Senhor? Com que frequência isso tem acontecido? Tem uma frase de um ex-presidente dos Estados Unidos que ele diz que nunca o homem é tão grande como quando ele está de joelho. Com que frequência dobramos o nosso joelho? Somente a Ele devemos nos prostrar, rosto em terra, porque o texto diz que novamente o exemplo dele, Judá se prostra, Jerusalém se prostra, exemplo. Algo tremendo, versículo 18, 21, louvor na frente. Eles colocam os levitas, os cantores na frente desse exército que saiu para batalhar, porém não ia levantar uma arma sequer. A única arma era o louvor. Com isso estou dizendo que o louvor é uma arma de guerra. O louvor liberta, o louvor desarticula toda a força do inimigo. Encha a sua casa com louvor, encha o seu carro com louvor, que os teus lábios sejam lábios que profiram louvor ao Senhor. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que alguns salmos nasceram dessa experiência. Por exemplo, Salmo 48, nasceu dessa experiência. Louvor. Novamente, é o que você está escutando, o que você recebe na sua sala, o que você recebe no seu quarto, o que você recebe no seu office, o que você está ouvindo dentro do seu veículo. Louvor, adoração,
Amém? Coloque o louvor na frente. A palavra Judá significa louvor. A tribo de Judá ia à frente porque ela louvava o Senhor. O louvor, amado, é uma declaração de guerra. Inimigo, você está aí. Medo, você está aí. Dificuldade financeira, você está aí. Crise, você está aí. Porém, eu vou louvar o Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. É sobre isso, amado. É isso que Jó declara: o meu Redentor vive e se levantará. Jó estava profetizando. Louvor. Faça uma declaração de louvor. Seja alguém que abra a boca para louvar e manifestar a glória do Senhor. Encha o ordinário da sua vida com louvor. O louvor liberta. E por último, versículo 20. Uma declaração espiritual. O líder, depois que a palavra profética é liberada, eles recebem uma instrução: não tenham medo, não desanime. O líder, agora é o líder, agora é com você. Tem aquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor fala, mas tem aquilo que é com você. E o líder fala algo aos seus liderados, o líder fala algo à sua família, o líder fala algo aos seus. E a declaração dele, e o princípio é uma declaração espiritual, uma postura. Escutem-me. Aquilo que ele ouviu do Senhor, ele está reproduzindo para os seus. Escutem-me. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão vitória. E aqui, lição de casa para ti, vai no capítulo 18. Por que Josafá está falando isso? Porque lá tem um profeta que confronta Acabe, e Acabe acaba morrendo, no capítulo 18 ou 19, vai lá procurar. Ele viu com seus olhos o que um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que diz assim diz o Senhor, tem como poder, tem como autoridade quando ele fala a partir do Senhor. Então, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Amado, novamente, homens, mulheres, pais, mães, empreendedores, gestores, empresários, profira, declare espiritualmente sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre aquilo que Deus confiou em suas mãos. Faça uma declaração espiritual, diga, profira. Eu estou falando de proferir, abençoar, declarar. Faça essa declaração espiritual, profetizando a palavra bênção, autorização para prosperar. Abençoe seus filhos, declare sobre a vida deles toda sorte de bênçãos. Profira sobre eles um casamento próspero, um homem, uma mulher de Deus ao seu lado. Profira, gente, a gente é esses que promovem transformação. Então o líder tem uma postura, o líder tem um exemplo, o líder age. Escutem-me, e vocês serão sustentados. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e serão sustentados. Que tipo de sustento você precisa nesse momento? Subsídio emocional? Subsídio financeiro? Subsídio de amizades e relacionamentos? Tenha fé no Senhor, ande com o Senhor, e o Senhor vai te dar sustento. Talvez você está precisando vitória. Escutem os profetas do Senhor. A fé que transforma, caminhando para o nosso tempo de oração, de aplicabilidade da palavra. Vivenciamos na prática, tudo é verbo. Primeiro, decidindo. Segundo, agindo. Terceiro, orando em quebrantamento. Quarto, escutando.
Mas não somente escutando, obedecendo ao Senhor. Quinto, adorando. E sexto, declarando espiritualmente. Pela fé, chamamos a existência aquilo que não existe. Consequências práticas. Vitórias sobre os inimigos. Eu não sei quais são os seus, eu sei quais são os meus. E eu tenho inúmeros. Quais são os seus inimigos? O medo, o ambiente, a pressão, a falta de recurso, mudança de carreira, vida profissional, boletos, enfim, quais são os seus? Começa toda a narrativa do capítulo 20. Começa com medo, passa por um processo de ensino e termina no vale da bênção. Lá no texto vai dizer, versículo 25, eles se deparam com cadáveres, levam 3 dias para saquear, e no meio dos cadáveres tem sustento, equipamentos, roupas, objetos de valor. O Senhor quer nos tirar de Jeruel, lugar onde somos ensinados, precisamos ir para esse lugar, para nos conduzir ao vale da bênção. Mas você não chega no vale da bênção, sem antes passar por Jeruel. 3 dias, além do que eram capazes de levar. Versículo 27, o Senhor os enchera de alegria. Josafá, seus soldados, estão voltando para Jerusalém. Lembra que começa em Jerusalém, há um movimento em direção de Jeruel, e eles estão retornando para Jerusalém. Saíram daquele lugar apenas com uma palavra: não tenham medo, não desanimem, vocês não vão guerrear, mas voltam, cheios de recursos, cheios de equipamento, cheios de provisão da parte de Deus, e voltam também, cheios de alegria, louvando, adorando, declarando: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. O Senhor os enchera de alegria. Cuidado, não se esqueçam, um ambiente de temor para um ambiente de bênção. Versículo 28, entraram em Jerusalém, começou em Jerusalém no templo, e eles estão voltando para o templo, o lugar onde Deus fala, o lugar da comunhão, o lugar do ajuntamento, o lugar onde os homens e mulheres de fé estão. Começou no ambiente de ajuntamento do povo de Deus, e terminou nesse ambiente. Teve continuidade. No final do verso vai dizer que o Senhor concedeu a Judá paz em seu reino. Tudo por uma postura de fé. Vamos orar, vou pedir para que a equipe de louvor se posicione. Nós poderíamos cantar Vou Construir a Minha Vida, está falando de fundamento. Queria que você se colocasse em pé, nós vamos orar nesse momento. Amado, eu creio que o Senhor quer nos conduzir a esse lugar de bênção, a esse lugar de vitória.